Olá a todos, estamos aqui iniciando o nosso workshop. Teremos, na verdade, 4 encontros. Esse é o primeiro encontro. Eu, o professor Mário Adorno e o professor Emerson Pacheco. Meu nome é Ricardo de Sá, eu sou psicólogo e vamos estar os três aqui falando sobre o tema conexão com as forças de caráter como fator de resiliência. O que é isso? Né? Primeiro, forças de caráter são uma das bases da psicologia positiva. Nós vamos falar aqui um pouquinho, para quem nunca ouviu falar, vocês vão entender o que é psicologia positiva, da onde surgiu, e o que são as forças de caráter, que são 24 forças que todos nós temos. E como é que nós podemos utilizar essas forças de caráter, não é? Para fazer conexões tanto na nossa vida profissional como na nossa vida pessoal, de modo que a gente possa desenvolver resiliência. Então, eu vou passar aí para o professor Mário se apresentar. Olá, muito bom. Já desde já esclareço que eu falo, a minha língua materna é espanhol, então eu vou falar um portunhol e já desculpem isto. Então, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Nós três fazemos parte do Instituto Latino-Americano de Psicologia Positiva Aplicada, que hoje está em vários países da América Latina, assim como a rede latino-americana de psicologia positiva aplicada também. Bom, então, é o que o Ricardo falou, né? Essa nossa proposta a partir da psicologia positiva, que uma das definições que eu gosto que é o estudo científico do ótimo funcionamento do ser humano. Então, com tudo isso, estamos querendo contribuir com vocês e com todos neste momento difícil que todos estamos vivendo. Não é isto, Emerson? É isto, e a gente acredita realmente que a psicologia positiva, ela junto com esse arcabouço teórico e científico, ela tem respostas práticas para a gente conseguir enfrentar esse momento de crise coletiva mundial e ser um desafio que vai desenvolver nossas forças de caráter, que vai desenvolver o nosso melhor. Então, a gente vai aproveitar esse desafio como uma grande oportunidade. Não é isso, Mário? Ricardo? É isso, e nós vamos então começar diretamente, porque nossa proposta aqui, como é o workshop, nós vamos passar muitas coisas práticas para vocês. Agora, o workshop não pode começar sem a gente contextualizar. Eu vou pedir ao professor Mário que coloque na nossa primeira transparência aí, ou primeira slide, desculpe, o slide falando sobre o mundo VUCA. Então, que mundo é esse em que nós estamos vivendo? Né? Vamos tentar entender que mundo é esse em que a gente está vivendo, tudo que está acontecendo, para depois a gente entrar com alguns conteúdos e depois com algumas práticas. Então, nós estamos vivendo um momento em que muita gente ouviu falar desse termo, né, chamado mundo VUCA. O que é isso? Também é a origem do termo muvuca, né? Enfim, de que lugar é esse? Que ambiente é esse? O que está acontecendo no mundo como um todo? Então, nós estamos vendo um mundo onde a gente tem muita volatilidade, que é uma rapidez e uma velocidade das mudanças muito grande. A gente não tem mais que estar preparado para as mudanças, mas para acompanhar a velocidade com que elas estão acontecendo. Vivemos um mundo com muitas incertezas, muita imprevisibilidade no planejamento. Ninguém hoje consegue fazer um planejamento de longo prazo. Vivemos também um caos na comunicação. Isso quer dizer o seguinte: nós temos muito mais mídias, muito mais formas de nos comunicar e a comunicação está pior. E também uma questão muito importante que é da ambiguidade. Há uma ânsia por cada um tratar da verdade segundo o seu viés, segundo o seu entendimento. E aí nós temos, de certo modo, a miopia da verdade. Por isso a gente fala tanto em ética, né? É nesse movimento, nesse mundo, com toda essa complexidade, que a gente tem algumas sociedades que são mais emocionais e algumas sociedades que são mais contratuais. O que são essas sociedades mais emocionais e o que são essas sociedades mais contratuais? Por favor, mais um slide. Existem sociedades onde aquilo que é contratado, né, aquilo que está na lei, ele tem uma força muito grande. E outras sociedades
como as sociedades latinas, por exemplo, que são muito baseadas na emoção. O que são sociedades emocionais? São sociedades onde existe a lei, mas aí existe uma regra, existe um regulamento, mas alguém diz para você assim, mas olha só, nós temos que interpretar. Veja bem, porque você não entendeu. Eu vou te explicar o que está aqui no parágrafo 5º. Ora, se existe uma lei, e se essa lei não está clara, se cada um interpreta de uma forma, então a gente vai acabar tendo aí o que a gente chama, né, a miopia da verdade. E isso acontece muito onde? Nas sociedades mais emocionais, como são as nossas sociedades. E aí você tratar de mudanças de hábitos numa sociedade emocional é muito mais complexo do que numa sociedade contratual. Mas é nesse mundo, não é, que surge o quê? O coronavírus, não é isso, professor Mário? E como é que a gente, né, sai dessa agora? Como é que a gente vive com toda essa complexidade que esse vírus trouxe e trouxe para a gente uma coisa que é o medo do invisível, não é, professor? Pois é, Ricardo. Então, continuando no mesmo modelo ou no mesmo contexto do mundo VUCA da imprevisibilidade, vem o coronavírus em nossa vida, que vai nos acuar e vai nos colocar todos num lugar e no mesmo nível. Porque uma característica nossa na evolução humana é um pouco essa questão também, sempre vários níveis, primeiro, segundo mundo, terceiro mundo, então tem essa questão, mas temos algo em comum. Agora, vamos falar um pouco conexão. Eu estar conectado, tá? Com o que eu estou conectado? Na psicologia positiva, um dos estudos dele, o que ele vai pesquisar, é o bem-estar. O que é este bem-estar? Como é estar bem? Porque a gente, em toda a nossa história da humanidade, sempre se falou de felicidade. O que é essa tal felicidade? Na minha geração, lembro, isto era uma pergunta. Felicidade é isto, felicidade é aquilo, e daí vai vir um grupo de científicos e vai falar, a gente precisa falar do que funciona no ser humano. Cientificamente isto não está, e muito menos na psicologia. E aí isto vai vir e vai se propor a psicologia positiva, que vai estudar o que funciona no ser humano, o que ele tem de bom, né? Vai estudar a felicidade e vai estudar as forças de caráter. Então, num primeiro momento, o Martin Seligman vai falar da fórmula da felicidade e depois ele vai transformar em bem-estar. Preferi falar de bem-estar, como é estar bem. E ele vai propor que para o bem-estar ele vai ter 5 componentes. Eu vou falar assim no geral, o título, o que ele tem, esses 5 componentes de que está composto, porque depois a gente vai avançar nos seguintes encontros, vai entender, vai fazer exercício como vivê-los bem. Então, é o modelo PERMA. O P vai ser de emoções positivas, E de engajamento, está comprometido com algo que eu gosto. O Emerson Pacheco é especializado nisso, no flow. É isso, Emerson. Depois vamos ter o R de relacionamento. Depois já te falo. O M de sentido e propósito e o A de realizações. Então, estes 5 têm que estar convivendo para o bem-estar. Ok, então nós falamos, a nossa proposta é a conexão com o bem, com as forças de caráter como fator de resiliência, tá ok? Então, dentro do bem-estar vai se falar também, tem um bem-estar eudaimônico, emocional. não, o bem-estar eudaimônico e o outro, me fugiu, o Emerson, você lembra ou não? Bom, hedônico, tá ok. Hedônico e eudaimônico. O hedônico é o quê? São as emoções, emoção, é prazer, mas é instantâneo. A comida, o sexo, ele passa, foi. Agora, como fazer desse bem-estar uma constante? Então, vai a eudaimonia, o Aristóteles já falava, os gregos falavam. O bem-estar, a felicidade é você
viver pelas tuas virtudes. E aí a psicologia positiva vai estudar as forças de caráter que fazem parte também das virtudes. Agora, aí vem o que tem a ver conexão. Vamos falar de alguma maneira até dos relacionamentos. Como que eu me relaciono com o bem-estar, com estar bem, com as minhas forças de caráter? Que tipo de relacionamento eu tenho? Eu, comentando com o Ricardo e o Emerson aqui, estou encontrando a seguinte reação. Neste período que estamos tudo parado, está tudo tão tranquilo, está tudo tão estranho para mim. Aí vem a pergunta, para você, o bem-estar é uma constante, eu estar bem? Ou é algo estranho ainda? Ou é algo desconhecido? Então, nestes exercícios, nós vamos te levar, convidar a você experimentar. Como é isto? Como chegar a experimentar? Porque, afinal, vai ser experiência. Porque a gente quer, é isto traduzir, por isso é um workshop, como fazer deste bem-estar um estado, desde onde eu vou estar vivenciando as circunstâncias que são difíceis, como este coronavírus. Como é isto aprender? Aprender. O Ricardo de Sá, que está aqui conosco, ele propôs o conceito de aprendizagem-chave, das competências. Então, nós sim podemos aprender a estar melhor, a viver em um estado de bem-estar, esclarecendo que isto não é excluir, que o sofrimento ou a dor vai diminuir. Não, é que eu vou estar melhor preparado para lidar com isto. Quais são, eu vou passar para o Ricardo explicar, depois o Emerson já vai falar do que é o flow, e o Ricardo vai explicar melhor o que é este conceito-chave que ele vai propor, e ele vai ampliar como isto se aplica, Ricardo, a aprender a viver em bem-estar e com as forças de caráter. Ok, eu vou fazer um resumo bem rápido, não é? Porque a gente vai passar para o professor Emerson, mas o conceito-chave, vocês mais na frente, a gente vai trazer esse conceito, é um conceito que trabalha competências, habilidades, atitudes, valores, e o E, que é de environment, que é do ambiente, é de onde você está inserido, é do meio onde você está inserido. O quanto todas essas coisas contribuem para que a gente possa estar bem, ou para o nosso bem-estar. E o quanto todas essas coisas contribuem, por exemplo, para que a gente crie uma certa resiliência para o enfrentamento dos nossos problemas. Então, eu vou passar para o professor Emerson, que vai conversar um pouco mais com a gente sobre essa questão da resiliência, e mais tarde a gente volta à questão desse conceito-chave. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Mário. Então, falando sobre a resiliência, a definição que a gente tem da resiliência vem da física, da biologia, da psicologia, e geralmente é quando um corpo, quando uma pessoa, quando um ser recebe um tipo de estresse, de impacto, de pressão, ele consegue retornar para a sua condição anterior. Isso vem da física e até mesmo da biologia. Acontece que no caso do ser humano é um pouco mais complicado. A gente não é um corpo que volta, a gente não é uma mola que é pressionada e volta. A gente tem emoção, a gente tem significados, a gente busca, né, ativamente a felicidade e o bem-estar, a gente vive por propósito. Então, o ser humano é um pouco diferente. Então, eu queria trazer para vocês aqui como é que a resiliência ela tem a ver, como é que a gente consegue desenvolver essa resiliência usando o que a gente aprendeu da psicologia positiva. Então, a gente pode pensar 3 tipos de posições com relação ao enfrentamento de uma crise. A gente tem aquela pessoa que é frágil. O frágil é a pessoa que enfraquece, que se desestrutura com a crise. O resiliente, ele consegue aprender e consegue suportar e sobreviver à crise. E tem uma outra situação, além do resiliente, que é o antifrágil. O conceito aí do Nassim Taleb é que pessoas, sociedades antifrágeis são aquelas que crescem com a crise, se desenvolvem, se aprimoram a partir da crise. A evolução das espécies é um bom exemplo. Através da competição, através das dificuldades, os mais aptos conseguem não só sobreviver, mas prosperar. Então, a pergunta é, como é que você consegue prosperar nesse cenário de crise?
Talvez você esteja numa dessas 3 situações. Talvez você esteja na fragilidade. Talvez você esteja já adoecido por alguma situação pessoal, familiar, né, biológica, talvez alguma doença já, alguma situação econômica frágil. E essa situação que a gente está vendo atualmente, coronavírus, de recessão potencial, pegou você de jeito. Você está mais fragilizado. Talvez outro tipo de pessoa, ela não está tão fragilizada. Ela não quer adoecer. Ela não necessariamente está vivendo o seu melhor, mas ela quer se fortalecer para evitar escorregar para a doença. Então, isso a gente desenvolve a resiliência, se desenvolver, se fortalecer para lidar com essa crise. Mas o outro estágio, talvez poucas pessoas chegaram, você já desenvolveu essa fortaleza, essa musculatura da resiliência, e você quer se tornar antifrágil. Ou seja, você quer prosperar nessa dificuldade, nessa crise. Então, para esses 3 públicos de pessoas é que a gente quer estar conversando nesse nosso workshop, através de exercícios práticos, em que a gente vai trabalhar justamente esse conceito. Como eu consigo prosperar e me fortalecer nessa crise? E aí a gente vai usar os conceitos da psicologia positiva. Como é que eu trabalho as minhas emoções positivas? Como é que eu trabalho o meu engajamento? Que não depende necessariamente de algo externo. Eu posso trabalhar meu engajamento a partir do que eu tenho hoje. O flow, ele prospera no desafio. Então, o que tem a ver o flow? É quando eu tenho uma fortaleza, quando eu tenho uma qualidade, um talento que prospera na adversidade. Usa a adversidade como se fosse um exercício. Quando você vai na academia fazer musculação, você precisa de carregar peso. Se você ficar carregando peso leve, você não se desenvolve. Então, a resiliência tem muito a ver com esse músculo. Eu preciso de um desafio que seja ótimo. Se for muito além da minha força, eu realmente vou ficar frágil, eu vou enfraquecer. Ele tem que ser ótimo para que eu possa fortalecer, para que eu possa desenvolver as minhas forças. É sobre isso que a gente quer trabalhar. Qual é o nível ótimo de desafio, nesse momento, para você se desenvolver? Então, a gente tem o propósito. Então, como é que eu posso trabalhar meu propósito nesse momento? Eu posso pensar em termos de finalidade, para além do que está acontecendo. Quando eu penso em propósito, eu penso em futuro. E aí vem também o otimismo. É olhar uma perspectiva otimista em relação ao futuro, por mais difícil que pareça nesse momento. Eu também falo de relacionamentos significativos. Então, nesse momento, é tão importante se cercar de relacionamentos que nos apoiem. Então, isso tem a ver com a conexão que o Mário vinha falando. E por fim, o engajamento. Por fim, a realização, que é o A do PERMA que o Mário comentou. E eu posso, sim, ter metas, eu posso, sim, ambicionar atingir certos objetivos, mesmo nessa situação de crise. Então, nessas 4 conversas que a gente faz nas semanas, a gente vai fazer exercícios práticos para desenvolver cada um desses aspectos. Não é isso, professor Ricardo? É isso. Nós tivemos, então, até agora, uma contextualização e um resumo de tudo que vai acontecer. Então, agora eu vou fazer uma contextualização da psicologia positiva dentro da psicologia. Como é que ela surgiu? Vou pedir ao professor Mário que coloque aquele slide sobre a psicologia positiva, sobre a psicologia, os fundamentos da psicologia, e nós vamos, então, explicar para vocês de onde surgiu a psicologia positiva. Então, nós temos, né, ela quando se estruturou, ela tinha, então, algumas bases. Né? Que bases eram essas? Primeiro, ela estava preocupada com 3 questões: o comportamento humano, a felicidade e os talentos. E até, digamos assim, um determinado momento, ela vinha trabalhando com algumas forças, né? Tinha a psicanálise, tinha o behaviorismo e tinha o humanismo. Muito bem. Mas quando chegou, especialmente na Segunda Guerra, nós tivemos logo no pós-guerra um grande problema, que foi uma quantidade enorme de pessoas doentes, com muitos transtornos, com muitos problemas. E aí o que se demandava da psicologia como ciência era cuidar da doença, era investir em pesquisas para desenhar melhor quais eram as estratégias que a gente ia traçar para lidar com a cura das pessoas ou tirar as pessoas daquele lugar da doença. Então, durante muito tempo, esse foi um aspecto que a psicologia se focou muito, que a psicologia como ciência, né, voltou muito os seus investimentos para isso. Até que, mais um slide, por favor, no final de 98, nos anos 90, mas já vinha ali muitos cientistas estudando, mas no final de 98, o Seligman, o Mihai Csikszentmihalyi e o Ray Fowler, que eram 3 grandes cientistas, se reuniram e disseram: olha, vamos criar, então,
ou vamos fundar aqui um campo dentro da psicologia chamado psicologia positiva, que é exatamente o quê? O resgate daqueles dois compromissos que a psicologia tinha no início, também de trabalhar felicidade e de trabalhar talentos. Então, basicamente, a psicologia positiva ela é um resgate daqueles conceitos humanistas. O primeiro cientista que falou em psicologia positiva foi o Abraham Maslow, num capítulo de um livro dele. Portanto, o que é que se fez? O que é que se fez com a psicologia positiva? Passou-se a investir muito em pesquisas nesta área ou nos conceitos da psicologia positiva, que tinham 3 bases. Mais um slide, por favor, professor. Então, quais eram as 3 bases da psicologia? Assim, então, em resumo, o Martin Seligman, ele dizia o seguinte: a psicologia positiva é uma ciência que procura entender a emoção positiva, desenvolver força e virtude e oferecer orientações para tornar a vida boa. Isso tudo baseado em 3 pontos: nas emoções positivas, baseado na questão das forças de caráter e baseado nas instituições positivas. O que significa isso? Significa isso é o seguinte, é que nós, basicamente, a psicologia positiva, ela começa trabalhando com as emoções. Hoje, na segunda onda, a gente já vem também valorizando muito as emoções negativas. Depois, a questão das forças de caráter, que é exatamente o objetivo do nosso trabalho aqui nesses 4 encontros do nosso workshop. E também as instituições positivas. Significa que esta é uma ciência, e aí a psicologia é uma ciência. O que caracteriza a psicologia como ciência? A psicologia positiva, o investimento em pesquisa. Nós temos muita pesquisa, muitas universidades investindo em pesquisa, o que dá bases científicas a esses conceitos que nós vamos tratar aqui. Um outro, pode passar mais um slide. Uma outra. Então, essa aí são as 3 bases, como eu disse para vocês, os 3 pilares da psicologia positiva. E eu queria que o professor Mário passasse mais um slide, que é uma outra definição muito fácil também do Snyder e Lopes, que são 2 outros cientistas que eles dizem: a psicologia positiva é o estudo científico das qualidades humanas. Qualidades humanas é um outro nome das forças de caráter, que também pode ser chamado de forças pessoais, e das emoções positivas. Então, o que é isso? É um estudo científico das qualidades humanas e das emoções positivas, que investigam o que está saudável no indivíduo, o que fortalece e potencializa recursos pessoais, como as forças de caráter e as virtudes humanas. Então, assim a gente entendeu mais ou menos de onde surgiu a psicologia positiva para trabalhar com essas questões todas com as quais nós estamos, das quais nós estamos falando. Não é isso, professor Mário? É isso mesmo. E o que tem a ver tudo isto de novo? Vejam só, o que eu estava pensando, Ricardo, agora, e aí até um pouco para pensar. Olha aquele momento ou a finalidade da psicologia, e isto a gente estamos contextualizando a psicologia, que vai estudar um homem como um todo, vai estudar os seus pensamentos, as suas emoções, o comportamento. A isso vai se agregar também a neurociências. Então, ele estuda o ser humano, tá? Então, agora, e a gente esqueceu um pouco deste fator humano. Então, são os momentos, o que o coronavírus está nos trazendo, assim, nos evidenciando valores. A gente vai escolher economia ou ser humano, são um monte de coisa. E é óbvio que a nossa razão, a ciência, que o Ricardo mencionou, é voltado para o ser humano. Então, vejam só. Lá o Ricardo mencionou as 3 finalidades da psicologia antes das guerras. Mas aqueles fatores, aquelas propostas de trabalhar com o que funciona no ser humano, ou com suas virtudes, desenvolver os seus talentos, tudo isto ficou para trás perante as guerras. A gente não está também num cenário hoje de guerra? Então, o que nós vamos precisar, entre tantas outras coisas, é transformarmos isto. Ou seja, transformar. Estamos numa situação difícil e é uma grande oportunidade que agora eu viva pelo que funciona em mim, pelo que funciona no outro, que eu viva pelas minhas forças de caráter, e não somente para quando passar isto,
é para superar isto. Essa é a nossa proposta aqui. Então, é um conjunto de coisas, é muita coisa, e que, para mim, tem muito sentido, é transformação. Precisamos nos transformar enquanto comunidade humana, enquanto sociedade, enquanto país, mas isso tem uma base. Eu, você e os outros. Se eu não me transformar, não vou esperar que se transforme o resto. E nós temos hoje, eu sou muito agradecido por estar vivendo esse contexto agora, que neste momento a grande diferença, temos o mundo VUCA, que o Ricardo refletiu, mas também temos estudos científicos, que isto é outra coisa também que o coronavírus nos traz. A quem nós estamos percorrendo? Quem vai nos ajudar a sair disto é a ciência. Então, nós estamos falando da ciência. É uma ciência, dentro de todo o conjunto de ciência, é o estudo do ser humano, e a psicologia positiva estuda o que funciona no ser humano. Então, é um pouco isto. Não sei o que vocês acham. Emerson? Fantástico, Mário. Inclusive, você fala a ciência, né? A gente se pautar nas descobertas científicas já estão aí, né? No cenário é diferente, não é o cenário de guerra da Segunda Guerra Mundial, mas é um cenário de desafio para toda a humanidade, para a coletividade. E como você falou, são escolhas, por exemplo. Eu vou colocar em primeiro lugar, em primeiro plano econômico, ou a saúde das pessoas, né? E quando pensa em saúde, não só a saúde física, mas a psicológica. Em tempos de quarentena, as pessoas muitas vezes se isolar fisicamente, não querem se isolar em termos emocionais, ficar distante. Pelo contrário, é o momento da gente estar mais conectado com a coletividade. Mas outra coisa que me chamou a atenção, Mário, no que você fala, é justamente a gente pode viver reagindo às emoções, é o que a gente está vendo, e quando é bom a gente reage positivamente, fica feliz, ou a gente reage, entre aspas, negativamente, fica triste, ansioso, estressado, em pânico, quando as notícias no jornal não são tão boas. Assim, nesse caso, a gente está vivendo em conformidade com a situação externa, como se fosse de acordo com a maré. E existe a psicologia positiva nos traz uma possibilidade de ver não de acordo com a reação ao que está sendo dado momentaneamente, instantaneamente, mas viver em proação, um propósito, de acordo com aquilo que a gente se estabeleceu como finalidade, como objetivo, para desenvolver nossas forças de caráter, apesar e com o que a gente tem de desafios no momento. Então, a psicologia nos traz esse convite à escolha, na verdade. Eu vou reagir ao que está acontecendo ou eu vou proagir? Eu vou trazer meu propósito, eu vou ressignificar, eu vou cultivar a minha força de caráter nesta crise. Então, o que a gente quer convidar para vocês é a oportunidade de escolha, escolher o seu propósito, escolher aquilo que é mais importante para você. Não é isso, Mário e Ricardo? É isso, professor Emerson. E eu vou pedir ao professor Mário para colocar mais um slide, porque tem uma coisa muito importante que é a tarefa da psicologia positiva. Qual é a tarefa da psicologia positiva? Qual é a missão da psicologia positiva? A missão da psicologia positiva é descrever e não prescrever. É o que está aí no slide que o professor Mário vai colocar em seguida. Não é? A tarefa da psicologia positiva é descrever e não prescrever. Não é? Isso, o que é que significa? Que, na verdade, a psicologia positiva ela não vai prescrever, como, por exemplo, as ciências médicas. Se você tem um problema de saúde, ela vai lá e diz assim, ó, toma esse comprimido aqui, esse remédio, você vai curar esse problema que você tem nesta parte do seu corpo. Não. A psicologia positiva ela vai descrever o que é que nós temos efetivamente que fazer para que a gente obtenha esse bem-estar. E aí ela vai nos perguntar, e o que você está fazendo para obter esse bem-estar? E o que nós, psicólogos, que estamos estudando psicologia positiva, vamos fazer é orientar as pessoas para dizer, olha, vocês têm esses recursos, vocês têm, por exemplo, as forças, que são um recurso muito importante, e o que você está fazendo com essas forças? E o que são essas forças? Essas forças são uma forma da gente se ler, da gente fazer uma leitura de como é que nós estamos. Mais um slide, por favor, professor Mário. O que diz esse slide? Nós temos forças e virtudes. Quando, por exemplo, se a gente pudesse ter as pessoas numa escala, nessa escala negativa que vocês estão vendo,
é quando a pessoa tem um transtorno, uma doença, um problema de saúde. Aí nós temos lá o Manual do Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que vai dizer para mim o que eu tenho que fazer com esta pessoa que está nessa situação. E quando a pessoa não está doente, também não está no zero, porque para a Organização Mundial de Saúde, o zero ele não seria saúde, ele seria ausência de doença. A pessoa está bem e ela diz assim, olha só, eu não tenho nenhum problema de saúde, mas eu quero tornar a minha vida melhor. Por onde eu começo? Vamos começar, então, por uma análise das forças de caráter. O que são essas forças de caráter? Elas vêm nesse manual que está aí, descrito, cada uma dessas forças, a gente vai trabalhar com elas aqui, com vocês, e vocês vão poder fazer um teste, que esse teste também é livre, é gratuito, e poder saber quais são as suas forças, que é o exercício que a gente vai deixar daqui a pouco para casa. Muito bem, a partir do momento em que você desenhar quais são essas suas forças, nós vamos começar a te mostrar o que é que você pode fazer, como é que você pode conectar essas forças com aquilo que você faz como profissional e com aquilo que você faz como pessoa, para que você possa ter uma vida melhor. Então, eu vou passar para o professor Mário para ele falar um pouco mais dessas forças de caráter e das virtudes. Bom, como o Ricardo já falou, e conversou um pouco, a psicologia positiva vem com muitas perguntas de como fazer isso. Por muito tempo, a psicologia somente estudou, principalmente após a guerra, essa questão de como vamos superar, como vamos levar do ponto negativo ao ponto zero. Eu sair de um problema psicológico, de uma dor. Se eu estava no -4, como que eu vou ao zero? A psicologia positiva, como ele vai se focar do 0 ao +4, vai falar assim, ok, é isto que nós vamos fazer. Como vamos fazer isso? Os psicólogos e quem não é psicólogo fica agora informado que tem um manual onde se descreve os transtornos mentais, tá? As dificuldades. Logo, a psicologia positiva também vai falar, a gente precisa também fazer um manual, uma descrição, a partir de pesquisas das forças de caráter e das virtudes. Só que a ciência ela é construída sobre o que já foi falado, já foi pesquisado. Logo, se na ciência não tínhamos uma investigação das forças de caráter, tiveram que começar, por falar assim, entre aspas, recorrer a outros lugares que não são a ciência. São a religião, são as filosofias, e vai ser feito um estudo muito grande com Peterson, Martin Seligman, para descrever quais são estas forças de caráter universais em todas as culturas tinham em comum. E eles identificaram 24 forças de caráter que se classificou em 6 virtudes. Então, este é a principal contribuição da psicologia positiva, que vai, voltando, lembrando, a levar as bases do que é o bem-estar. Então, nós temos as virtudes. Uma virtude é sabedoria e conhecimento. Não vou entrar em detalhes, a gente vai vendo isto, e mais que vendo, aplicando. Isto é porque esta é a nossa proposta do workshop aqui. Então, uma das virtudes é sabedoria e conhecimento, e dentro delas vai ter as forças de caráter de criatividade, curiosidade, senso crítico ou discernimento, amor ao aprendizado, perspectiva. Outra virtude é da coragem, tá? Que vai levar as seguintes forças de caráter dentro desta virtude: coragem, bravura, perseverança, honestidade ou integridade, entusiasmo ou vitalidade. A virtude da humanidade, que vai estar composta do amor, bondade ou generosidade e da inteligência social. A seguinte virtude é da justiça, que tem o trabalho em equipe ou cidadania, imparcialidade e liderança. Temperança, aqui eu vou me deter um pouco, porque é onde eu vou estar trabalhando com vocês. O Emerson mencionou
escolher, decidir. Isto é uma questão do ser humano. Hoje, já com bases científicas, mas sem isso também a gente sabe que temos aspectos positivos e aspectos negativos. O bem-estar e o mal-estar. Doença e saúde. A pergunta é, a minha vida, eu estou escolhendo levar por que lado? Hoje, o teu pensamento está mais dominado pelo medo, pela dor, ou também você está convivendo ao mesmo tempo com algo positivo? Você sabe que vai conseguir lidar com isto, ou seja, isso é um desafio para você ou é uma ameaça? Então, dentro disso, eu vou estar trabalhando em poder regular. A gente volta a esclarecer, a psicologia positiva não fala que não existe a dor, o sofrimento. Existe sim. O que nós vamos tentar te transmitir, convidar a você experimentar, a poder regular. Porque tanto a emoção positiva quanto a negativa, elas descontroladas, não levam a um bom resultado. Então, eu vou estar trabalhando muito estas virtudes e estas forças de caráter e principalmente o autocontrole. Ou seja, como eu administro estas forças, estas emoções, estes pensamentos. Você tem um pensamento mais flexível ou é inflexível? Você está dominado pelo piloto automático ou você consegue levar a tua própria identidade, você imprime através de uma vida com propósito? E quais são as forças da temperança? Perdão, humildade, prudência e autocontrole. A outra é a transcendência, que é o Emerson Pacheco, ele é muito enfocado nisso, então a gente aqui na ILAPA nos repartimos por essas áreas. E, aliás, eu vou deixar a palavra com ele, tá? O que vai ter a transcendência, e depois o Ricardo vai deixar já para vocês as tarefas para o próximo encontro. Você já tem ideia disso? Então, Emerson, explique um pouquinho o que tem a ver esta transcendência e como será isto de aplicação prática neste momento de crise onde estamos. Obrigado, Mário. A gente, quando estuda transcendência, essa virtude, imagina que o animal, ele vive grudado, né, com a cara grudada nos instintos e naquilo que ele está vendo. O ser humano, ele tem a opção de dar um passo atrás, né, uma posição de observador, e transcender a sua realidade imediata. A gente pode usar esse grande momento que a gente está vivendo hoje, dessa crise que a gente está vivendo, como é que a gente consegue transcender para olhar para além do que a gente está vendo. Então, a gente tem algumas formas de olhar para esse cenário que a gente está vivendo. Então, primeiro, a gente pode apreciar o que a gente e outras pessoas têm de belo e de excelente. Então, pessoas como os médicos que estão no front de batalha aí do coronavírus, que estão dedicando a sua humildade, a sua bondade, se dedicando aos outros, tendo coragem para enfrentar, inclusive, risco de morte. Agradecer, porque a gente, por exemplo, posso agradecer por estar aqui com vocês, compartilhando, tenho o meu trabalho. Então, o que a gente pode agradecer? Mesmo no cenário que tem um monte de coisas que não estão funcionando bem, o que a gente pode agradecer que funciona bem? A esperança, então, isso é fundamental para a gente esperar um dia melhor, se relaciona com o otimismo, que pode ser aprendido. O humor, por mais que isso possa parecer, a gente estabelecer um senso de humor, conseguir rir um pouco, nos faz transcender também esse momento. E a espiritualidade, principalmente, que é a gente trabalhar um sentido de fé, um sentido de algo maior do que nós mesmos. Então, isso é um exemplo um exemplo claro de uma virtude, uma série de forças que estão completamente aplicáveis ao momento que a gente está vivendo hoje, Mário, Ricardo. Exatamente. Então, o que nós vamos fazer aqui nos nossos próximos encontros? Vou pedir ao professor Mário para também colocar mais um slide para que a gente possa ilustrar o que eu vou estar falando agora. A ideia é exatamente fazer com que vocês possam testar isso na prática, saber quais são as suas forças, não é? E aí, como é que você sabe quais são as suas forças? Nós vamos dar essa dica hoje e é o que nós vamos, inclusive, passar como exercício de casa.
Aí está, por exemplo, o livro. E qual é a tarefa que nós vamos deixar para vocês? É exatamente essa, né? O teste que identifica as forças de caráter ou as qualidades humanas, ele está disponível nesse site aí, www.viame.org, que pode ser realizado em um dos 2 livros do Seligman também, Felicidade Autêntica ou Florescer. Quando vocês entrarem no site, vocês vão passar para a língua portuguesa. Tem 2 tipos, e aí passando para a língua portuguesa fica tudo mais fácil. E se alguém fala inglês e quiser fazer em inglês, se alguém que está nos assistindo fala espanhol e quiser fazer em espanhol, também pode. Lá tem uma quantidade de línguas que você pode escolher. Depois tem 2 coisas muito importantes que as pessoas sempre perguntam. Ah, sim, mas me diz uma coisa. Existe um teste para criança e um teste para adulto? Existem 2 tipos de teste. Um para pessoas entre 10 e 17 anos e outro para pessoas a partir de 18 anos. Muito bem. E o que a pessoa entra lá, você vai responder uma série de perguntas e vai ter um resultado assim como esse aqui que está na minha mão, que é um teste de forças, que é o teste de uma pessoa, evidentemente sem o nome da pessoa aqui. Então, esse teste vai dar a vocês a ideia de quais são as suas 5 primeiras forças, ou melhor, quais são as suas 24 forças na ordem, de 1 a 24. E aí, a partir da semana que vem, no próximo encontro, nós vamos estar tratando aqui com vocês de como é que você utiliza essas forças, como é que você utiliza essas forças para conectar com tudo que está acontecendo e trabalhar essa questão da resiliência. Fazer o teste é muito importante. Por quê? Porque fazendo o teste você vai identificar quais são as suas principais. Lá você já vai ter um resumo do que é cada uma dessa força. E a partir do momento em que a gente voltar a conversar, nós vamos estar dando dicas de como é que vocês podem utilizar essas forças de uma outra forma ou utilizar essas forças a seu favor. Não é isso, Mário? Vamos estar fazendo aí nos próximos encontros? É isto mesmo. Então, a explicação do Ricardo foi muito claro, né? Aqui, por um lado, você vai ver que neste workshop você vai trabalhar muito com autoconhecimento, ou seja, você saber mais de você. Você já começar a visualizar, a começar a criar uma sinapse, uma conexão com aquilo que funciona bem com você, a partir da ciência onde ele está identificado. Você vai lá, como o Ricardo já mostrou, vai fazer o teste, lá vai estar colocado a ordem que para você vivencia as suas forças de caráter. Vão aparecer as 5, a gente vai ver quais são as últimas, como que você pode usar, qual que vai ser necessário você desenvolver, como desenvolver estas forças de caráter, como que é regular. A minha palavra, que eu mais gosto, que eu vou estar usando muito, é autorregulação. Então, como que eu vou regular uma força de caráter? Já avisando que o excesso dele não é positivo. Por isso, em tudo tem o equilíbrio, o caminho do meio, que é, por exemplo, numa força de caráter, o excesso de perdão, todo mundo apronta comigo, me faz mal, eu vivo perdoando. O outro lado é alguém que não perdoa nada. Então, é no ponto, ser consciente, ser regular. E, por outro lado, o que nós estamos te propondo é você assumir as rédeas da tua vida. É você quem vai escolher o que você quer para você. E como isto vai incidir no teu agora e provavelmente no pós-coronavírus. Então, vamos encerrando por aqui este primeiro encontro. Fica o convite para você convidar outras pessoas para assistir esse workshop, estas aulas. E então, nós fazemos parte da ILAPA, trabalhamos com a psicologia positiva, mas de uma maneira, assim, está no nome bem claro, aplicado. Ou seja, a gente vai pegar evidências, teoria, mas a gente quer aplicar. E que momento é este necessário, por onde estamos passando todos com dificuldade para que ela possa ser aplicada, para estar bem. Emerson.
Mário, obrigado. Pessoal, então a gente aqui encerrando hoje, a gente quer pedir para vocês que comentem aí no canal qual foi as percepções de vocês, os insights, dúvidas que vocês tenham. E também, obviamente, conforme vocês forem fazer um teste, também compartilhem aí com a gente no canal qual é a sua, aqui no canal do YouTube, também no site do Facebook do ILAPA, ilapa.org. Depois o Mário vai passar direitinho aí qual é o canal, para vocês dizerem quais foram as dúvidas, quais foram os insights e, sobretudo, uma sugestão. Saboreiem esse teste. Não é meramente fazer o teste. Olhe para esse teste como uma atenção plena, com presença. Reconheça no passado, situações no passado em que eu identifiquei essa força, numa situação crítica, quando outras pessoas disseram isso de mim, que eu tenho essa força. Às vezes a gente tem uma força que é tão dada, é tão óbvia, que a gente não vê. É o óbvio ululante. E a gente, às vezes, faz pouco caso. Isso é besteira, isso é pouco. Isso aí todo mundo tem. Não. Qualquer força é importante e muitos de nós, às vezes, não valorizamos. Então, é um exercício de você saborear essas forças, compartilhar, talvez, com pessoas que você confie, para que também possam... isso mesmo, olha só, isso aqui é a minha percepção de você. Então, use essa semana para você saborear e, como colocou o Mário, ter autoconhecimento. Cultivar seu autoconhecimento e seu estado de presença. Muito obrigado, Mário. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Eu queria pedir ao professor Mário que coloque o último slide com os 3 e-mails nossos, porque caso você tenha uma dúvida, você também pode enviar um e-mail para mim, para o professor Mário ou para o professor Emerson. Eu quero também aproveitar aqui, enquanto o professor localiza aí o slide, para dizer que nós ficamos muito agradecidos pela atenção de vocês e esperamos contar com a presença de vocês aqui na próxima semana para continuarmos a conversar sobre esse assunto tão rico e tão interessante. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Obrigado.